Olá pessoal, eu sou o professor Sérgio Araújo da UFCG. Sejam bem-vindos à primeira aula do curso de Álgebra Vetorial e Geometria Analítica. Então, sem enrolação, vamos lá, começando pelo protagonista do curso, que são os vetores. Bem, a gente chama de vetor a grandeza dotada de direção, sentido e comprimento. Colocando isso num desenho para ficar mais claro, a gente tem aqui a representação geométrica de uma direção, que é uma reta. Então a reta não tem comprimento, porque ela se prolonga infinitamente, ou podemos dizer que o comprimento dela é infinito. Então, para adicionarmos um comprimento de tamanho finito, a gente tira só um pedacinho dessa reta, como aqui nessa segunda figura. Aqui a gente já tem direção e comprimento. Para adicionarmos o sentido, basta a gente escolher um sentido de movimentação. Por exemplo, daqui para cá. Então, esse sentido pode ser representado com essa setinha aqui. Então, agora nós temos direção, sentido e comprimento. Então, essa daqui é a representação geométrica de um vetor, uma seta, ok? Bem, então se o que caracteriza o vetor é a direção, o sentido e o comprimento, dois vetores que têm a mesma direção, sentido e comprimento são iguais, mesmo que eles estejam posicionados em locais diferentes, pessoal. Esses três vetores aqui, apesar de estarem em locais distintos, eles são iguais, ok? Bem, a forma mais simples de se produzir um vetor é tomando dois pontos distintos. E aí você constrói o segmento que liga esses dois pontos e dá a esse segmento uma orientação. Por exemplo, se você orientar ele no sentido do ponto A para o ponto B, isso produz o vetor AB, que é denotado com essa notação aqui, AB, com uma setinha em cima, certo? Nesse caso aqui, o ponto A é chamado de ponto de origem do vetor, ou ponto inicial, e o ponto B é ponto final ou extremidade. Uma outra notação para designar esse vetor é a notação B-A. Pode ser uma notação um pouco estranha, mas vai ser muito útil quando a gente estiver trabalhando com operações entre vetores. Bem, uma nomenclatura agora para o comprimento de um vetor. Ele também vai ser chamado de módulo ou norma, tá certo? Comprimento, módulo e norma de vetor são sinônimos. E a notação para designar o módulo de um vetor é essa daqui, com uma barrinha ou com duas barrinhas. O nosso livro texto usa a notação com uma barrinha, só que no nosso curso vamos usar as duas barrinhas para não confundir com o módulo de números. Bem, uma definição agora que é a seguinte: os vetores que têm comprimento igual a 1 são chamados de vetores unitários. Tá certo? E para finalizar, vamos fazer uma convenção e vamos incluir os pontos como sendo um tipo especial de vetores, tá certo? Você pode contestar, mas professor, um ponto nem tem direção, nem sentido e nem comprimento. Como é que eu vou considerar um ponto um vetor? Bem, a gente vai ter que abrir uma exceção à regra e considerar o ponto como sendo esse vetor que é especial justamente porque ele não se enquadra na definição, mas o ponto ele vai ser um tipo de vetor que vai ajudar a gente a construir uma álgebra com os vetores. Ele vai fazer o papel de elemento neutro para operação de adição de vetores. Então é por isso que a gente precisa incluir um vetor diferentão aí que vai ser os pontos. Bem, o vetor nulo ele é denotado por essa notação aqui, um zero com uma setinha em cima. Ou se você quiser especificar o ponto,
que está considerando para representar o vetor nulo, você usa essa outra notação aqui, o A e o A com a seta em cima. Tá certo? Bem, essa vai ser a única exceção à regra. Isso significa que um vetor que não tem comprimento, esse vetor necessariamente é o vetor nulo, tá certo? Se um vetor tiver módulo zero, é porque ele é o vetor nulo, de forma que vale essa relação aqui, tá certo? Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Se você entendeu o que é vetor, deixa seu comentário aqui embaixo, vamos discutir. Gostou da aula? Dá o seu like no vídeo, se inscreve no canal. Valeu, até a próxima!